Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em seu amor. É com imenso prazer que nos reunimos novamente para juntos aprendermos os ensinamentos do Mestre Jesus e dos amigos espirituais, para juntos compreendermos as leis divinas e os benefícios que elas trazem para a nossa vida e para o nosso equilíbrio emocional. E assim sentados confortavelmente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Voltemos o nosso coração ao Criador, agradecendo pela vida, pela oportunidade de evoluirmos, de aprendermos, de reforçarmos as nossas virtudes e de repararmos os nossos erros. Agradecemos a Deus pela oportunidade bendita de mais uma encarnação, de novamente retornarmos à escola do mundo físico. E é com muita gratidão a Jesus, este irmão querido que nos ama, que reencarnou entre nós sem precisar mais da prova do corpo físico. Ele reencarnou entre nós para não apenas ensinar o amor com palavras, mas para exemplificá-lo, nos dando exemplos de amor com as suas atitudes. Que possamos sentir o abraço fraternal de Jesus, nos acolhendo, nos amparando, nos colocando carinhosamente em seus ombros. Agradecemos também e mentalizemos agora os amigos espirituais ao lado de cada um de nós, que se dispuseram novamente a estar conosco, a nos auxiliar nas nossas necessidades, a nos envolver novamente num clima fluídico de paz, de amor, de felicidade. Eles que nos intuem com bons conselhos, que falam diretamente à nossa consciência e ao nosso espírito. E assim, com o coração elevado por tantas oportunidades que nos é oferecida pelo nosso Criador, vamos abrindo os nossos corações aos ensinamentos das leis divinas, traduzindo estes ensinamentos em nossos pensamentos e em nossas ações cotidianas. E assim, com os nossos pensamentos elevados, oremos juntos, mentalizando todos os nossos irmãos necessitados, nas diversas circunstâncias da vida, aqueles que se encontram na experiência da doença, da dor, do desamparo, os irmãos que passam por situações de cirurgias nos hospitais. Que a luz divina possa alcançar esses nossos irmãos, esses ambientes, favorecendo a atuação espiritual positiva a favor da recuperação de cada um deles. Pedimos pelas instituições de caridade, pelos abrigos, pelos asilos, esses locais que estendem o lenitivo, a esperança, a ação material em favor dos necessitados de todos os tipos. Pedimos pelas crianças, pelos idosos, pelas mães, aqueles desprovidos de recursos materiais que vivem pelas ruas. E pedimos por todos os trabalhadores dessas instituições, que nunca lhes falte a força espiritual, o amparo para seguir adiante nessa seara do bem. Pedimos por toda a humanidade, por todos os povos, países que passam por tribulações, guerras econômicas, espirituais, materiais, de todos os tipos. Que a luz divina envolva os nossos irmãos em paz e harmonia. E pedimos pelo nosso país, o Brasil. Pedimos, Senhor, por aqueles que governam, que sejam intuídos, que sejam conduzidos e se deixem conduzir
pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro governador do nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Brilhando além
Nós estamos precisando hoje de intimidade. Nenhum grupo espírita floresce sem intimidade. Nenhum centro espírita floresce se não for um lar. E nenhum lar floresce sem intimidade, cumplicidade, aconchego. E diz o Chico ainda, Jesus sabe quem somos, quais são os nossos propósitos. Sabemos disso das pessoas que convivem conosco no lar? Quem são? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos, suas tendências? Qual é a natureza? Qual é o anseio de cada um? Diz o Chico que não consegue imaginar Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. O Senhor não está fora do mundo. E aí então lhe diz uma afirmação que eu considero bombástica. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Senti-lo não é apenas sabê-lo. Saber nós sabemos, mas senti-lo, Cristo se sente. E aí então termina com algo estrondoso. Para mim isso foi um tsunami. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa. Na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Então Jesus está conosco, está em nosso lar, nos observa em nosso lar, atua em nosso lar. Amor verdadeiro. Um famoso professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando este se apaga, em vez de se submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava sua opinião, mas lhes contou a seguinte história. Meus pais viveram 55 anos casados. Numa manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e, quase se arrastando, a levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital. Mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia recordando momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção. Meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluírem a faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais. Nos apoiamos na hora da dor. Trocamos abraços em cada Natal. E perdoamos nossos erros. Filhos, agora ela se foi e estou contente. E vocês sabem por quê? Porque ela se foi antes de mim
e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação. E agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo: está tudo bem, meus filhos, podemos ir para casa. Este foi um bom dia. E por fim o professor concluiu: naquele dia entendi o que é o verdadeiro amor. Está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo, mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se dedicam duas pessoas realmente comprometidas. Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários não puderam argumentar, pois esse tipo de amor era algo que não conheciam. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, no dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Quem ama verdadeiramente prefere sofrer a causar sofrimento. Prefere renunciar à própria felicidade para promover a felicidade de quem ama. Alguns dirão que quem age assim não tem amor próprio. Mas amor próprio não quer dizer individualismo. O que geralmente acontece com o individualista, em caso de separação pela morte, é debruçar-se sobre o caixão e perguntar: o que será de mim? Já aquele que ama e se preocupa com o ser amado perguntará: o que será dele? Ou o que será dela? Isso demonstra que seu amor é grande o suficiente para pensar mais no outro do que em si mesmo. E você? Está aproveitando o seu casamento para construir um verdadeiro amor? Reflexão do livro Confia e Segue, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Neste livro, nós vamos fazer a reflexão da semana sobre o assunto tentações. Nós somos tentados sempre segundo as nossas necessidades de purificação interior. Por isso, vamos olhar para dentro de nós para sabermos que nós sofremos a tentação conforme a natureza que nós temos dentro de nós mesmos. É o que está dentro da gente, o desejo, daí é que vem a tentação, né? Porque cada um de nós entra em combinação apenas com as energias que se assemelham às nossas, o que nós temos aqui dentro da gente. Não ache simplesmente tentado pelos outros que nos arrastam ao despenhadeiro das trevas. Somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, olha, veja bem, o fio do desejo que está dentro da gente, é que atraímos em nosso prejuízo as companhias que nos acrescentarão as forças para as sombras. Então vamos acolher este ensinamento de renovação e pelo olhar de amor divino que nós possamos nos transformar internamente. Quando nós nos transformarmos por dentro, as nossas tentações internas não são capazes de serem despertadas pelos estímulos lá de fora. Então, refletindo sobre essa questão, vamos dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.